pessoal, tudo bom? Eu sou a Lê Monteiro de Castro, consultora de oratória para mulheres, jornalista e doutoranda em ciências sociais. Eu pesquiso a desigualdade entre homens e mulheres em espaços de poder. E surgiu uma pergunta polêmica nas redes sociais a partir de um comentário do ator Caio Castro. E aí vem a pergunta: o homem tem ou não tem a obrigação de pagar a conta na hora de chamar para jantar? Roda a vinheta. Olá meninas! Lembrando que esse canal é destinado às mulheres, é direcionado para as mulheres. Mesmo assim, se você é homem, o seu comentário com educação é super bem-vindo, mesmo que você discorde dos meus argumentos. Eu sou pesquisadora nessa área, mas além disso, essa área também envolve muito comportamento, envolve escolhas e tomadas de decisão. Então fica muito complicado de definir o que é o certo e o errado. Eu acho que a lógica da vida e dos relacionamentos é um pouco disso. Tem coisas que a gente joga ali pro errado e que não são admissíveis, e aí entramos no âmbito até da lei do direito, como feminicídio, quanto violência psicológica e física, e que é falado só atualmente e não há muito tempo. Mas também temos aí a questão de falar sobre comportamentos. E aí, você vai chamar uma mulher para sair? É a primeira saída de vocês? Você convidou para jantar? Você tem que pagar? É sua obrigação? Você deve sustentar essa mulher? Essa fala do ator Caio Castro gerou uma polêmica gigantesca nas redes sociais. Isso foi muito falado e muito debatido. Até que ponto é extremamente necessário que o homem pague a conta? As mulheres não querem direitos iguais? Por que não ter deveres iguais? E aí eu te digo, se você fez essa última pergunta, eu te falo, as mulheres nunca tiveram deveres iguais e continuam não tendo. Em nossa sociedade, até hoje, as mulheres têm muito mais funções sociais direcionadas e exigidas delas do que dos homens. Isso inclui trabalho doméstico, até mesmo contribuir financeiramente dentro de casa, que não são todas as famílias, e são a minoria talvez, que até hoje as mulheres ficam apenas por conta do trabalho doméstico. O trabalho doméstico, ele não tem expediente, ele não acaba nunca, exceto se você trabalhar com limpeza doméstica, algo assim, uma faxina, é que ela tem hora para acabar. A mulher que é dona de casa, que é mãe, que cuida dos filhos, que tem esse trabalho na área do care, do cuidado, ela não tem hora para acabar. Ela acorda de madrugada, ela tá sempre disponível, ela sempre tem que encontrar um tempo para cuidar dos filhos, de idosos, de doentes, até mesmo do próprio marido, que é um homem adulto, até onde a gente espera que seja. Então, aí a gente tem vários problemas. Então, se você pensa nessa ideia de direitos e deveres, já começou errado. Eu penso, sinceramente, eu não tenho problema algum em pagar uma conta, em dividir uma conta. Hoje eu moro com meu namorado e a gente já divide dinheiro familiar. É mais ou menos assim que funciona. Acho muito difícil na sua vida que você se relacione, até mesmo num relacionamento homoafetivo ou numa relação de vou dividir as contas com alguém que mora comigo, um amigo, uma amiga. É muito difícil que as duas pessoas, naquele mesmo momento da vida, ganhem o mesmo valor, exceto se elas não tiverem um negócio em conjunto que as duas começaram ao mesmo tempo. Porque tem sociedade aí que um tem mais que o outro. Então, se o negócio não é dos dois, se elas trabalham no regime CLT ou de prestação de serviço, provavelmente um ganha mais do que o outro. Se um ganha mais do que o outro, é comum que um acabe abraçando mais o lado financeiro do que o outro. Isso é normal, comum. Não vai baixar a qualidade de vida familiar porque tem que dividir tudo por igual e tudo 50-50. Não existe isso quando você mora junto. Pelo menos é muito difícil de existir. É muito difícil fazer essa conta exatamente dessa forma. Só se as pessoas forem muito milionárias, e acho que nem assim. Então, tudo tem um porém.
Depende de quanto cada um ganha, do que cada um faz. E acredito também que quando as pessoas têm uma divisão sexual do trabalho, que a gente utiliza esse termo na sociologia, dentro de casa, para o trabalho doméstico e de cuidado dos filhos, até do pet, quando alguém fica mais em casa ou tem algum tempo a mais disponível, essa pessoa acaba abraçando mais. Mas é importante que essas divisões não deixem nenhuma das partes assim acabadas, destruídas, e que não fique no colo da mulher, como é comum acontecer. A gente vem de uma sociedade aí que as mulheres entraram no mercado de trabalho, conquistaram os seus direitos, batalham diariamente, ainda ganham 20% a menos do que os homens, segundo dados do IBGE, e tentam estar em pé de igualdade. Mas a gente sabe que essa igualdade ainda não existe. Achei muito interessante que o youtuber, influenciador, empresário, mil coisas, Felipe Neto, trouxe o comentário a partir do Caio Castro, explicando claramente que existe algo que eu já postei nas minhas redes há muito tempo atrás no Instagram, que é a indústria rosa. Porque, gente, aparelho de barbear é o que você mais vê. Muitas mulheres utilizam para depilação corporal. Você olha lá o preço do rosinha e o preço do azul, dos mais baratos e até dos mais caros, e você vê que é gigantesca a diferença. Você vai comprar um chinelo, tô olhando pro meu, o rosa é mais caro, o de números pro público feminino, pro pé feminino é mais caro. Todo produto destinado ao feminino, principalmente agora que a gente tem essa onda de skincare, de cuidados, essa ideia de que você não pode envelhecer tendo uma linha de expressão e de que você deve se cuidar, deve prevenir o envelhecimento nessa forma explícita no seu rosto, a gente já começa a se cobrar disso também. É claro que existe um padrão de beleza que entra muito mais forte socialmente em relação às mulheres do que aos homens, é uma cobrança muito maior. Mas, para além disso, você acaba estando nessa sociedade. Não tem como você fugir totalmente e falar, não ligo para nada disso e vou viver a minha vida da forma que eu quiser. É muito difícil. Então, se você vai se preparar para o encontro, o Felipe Neto tem razão. Você vai arrumar o cabelo, passar um produto, o produto muito barato, muitas vezes não é bom. Existe um custo nisso. Você vai fazer as unhas, se você não faz as suas unhas, tem um custo nisso também. Você vai depilar, você vai vestir uma roupa legal, que tem um preço mais caro do que a do homem, você vai passar um perfume, um desodorante, tudo isso. Se você tiver naqueles dias, você vai ter que ter um coletor, um absorvente, ou o que for. Você não vai sangrando pela rua, porque não tem como. Você tá dentro dessa sociedade, não tem muito como fugir totalmente dos padrões e das formas de convivência social. Isso é cultural também. A gente vive esse momento hoje. Se você tiver uma preocupação em estar gorda ou magra, ou sarada ou não, você vai fazer uma academia. Já olhou o preço da roupa de academia para mulher? Como é caro? Meu Deus, é caro. E aí você tem que ter essa preocupação também com a alimentação, com isso, com aquilo. Aí tem suplemento para homem, tem suplemento específico para mulher, que é caro, tem colágeno, tem um monte de coisa. Ele tem razão. Mas eu acho que assim, para além de tudo, minha opinião pessoal, independente de ser pesquisador ou não, eu acho que tudo é, como jornalista e consultora de oratória também, tudo é comunicar. É você conversar com a pessoa numa boa, é você derrubar esse tabu e falar certas coisas. A pessoa chama para um restaurante, é caro, você vira e fala, olha, o valor desse restaurante tá um pouco salgado para mim, tá um pouco complicado para mim. É um lugar mais caro, será que a gente pode escolher outro espaço, outro lugar? Ele fala, não, que isso, a conta é por minha conta, você já sabe que ele quer fazer esse tipo de agrado. Isso não... E assim, pagar um jantar, o primeiro jantar, não significa que o cara vai bancar todas as saídas a partir dali ou que ele vai bancar você financeiramente para sempre. E aí eu já vi gente na internet falando, a mulher trabalha e recebe o dinheiro, fica só pra ela. Tá, mas o cara...
muitas vezes também não aceita a mulher que usa aquele dinheiro para cuidados pessoais que são caros. Ele não aceita que a mulher não tenha esses cuidados pessoais. E aí? E ele também não é cobrado de ter esses cuidados pessoais. Hoje em dia isso tem mudado, mas ainda é um tabu. Você vê, meninas gordinhas têm muito mais dificuldades de arrumar alguém que não vá comentar isso de forma pejorativa, destratar ou nem querer conhecê-las do que meninos gordinhos. Isso acontece muito. Você vê um homem mais velho, vai ficando gordo, barrigudo, e ninguém reclama, e a mulher sim. Então existe essa cobrança desmedida, a mulher tem menopausa, a mulher engravida, a mulher acaba tendo muito mais trabalho. Então se a mulher está nessa categoria de ser mais difícil mesmo, e ser mais difícil porque a sociedade quer que seja assim. E não porque nós escolhemos ou é da nossa natureza cuidar de tudo, resolver tudo. Sai dessa vida. Simone de Beauvoir, lá no Segundo Sexo, contou pra gente que isso não é comprovado cientificamente. A gente tem o cérebro do mesmo tamanho do que o dos homens, isso é uma idiotice. A gente faz sinapses iguais a eles, a gente tem capacidade de estar aí na frente de empresas, fazer acontecer. Então, besteira essa ideia de que as mulheres pensam menos e que a maternidade é um instinto dela e que ela deve cuidar da criança, esse é o lugar e a posição social dela. Besteira, esquece isso, não existe isso. O homem cuida também, tem que ter uma divisão, o filho é dos dois, a casa é dos dois, o espaço é dos dois. Os dois devem cuidar. E eu não tô dizendo aqui que a mulher deve fazer nada e o homem limpar a casa toda. Nunca disse isso e nem concordo com essa ideia. E nem tô falando que o homem necessariamente tem que ser o provedor. Eu discordo, inclusive. Acho melhor que não seja assim. Acho que funciona melhor. Evita muitos problemas, ao meu ver. Mas, opinião pessoal, eu acredito que a mulher deve ter a possibilidade, se ela tiver a possibilidade, principalmente financeira, de escolher fazer o que ela gosta, o que ela se sente bem, como ela se sente bem. Mas mesmo que ela vá trabalhar em casa, ser dona de casa, ser o que a gente chamava de do lar, ela tem que ter uma divisão sexual do trabalho doméstico também, porque ele é infinito e fica muito complicado. E você me conta aí embaixo como que funciona isso pra você. Acho que você pode se comunicar com a pessoa e pensar em ser acessível para ela, e também às vezes o cara não tem como pagar e ele pode sugerir uma outra coisa, um lugar mais em conta, um outro dia que vocês possam dividir a conta no lugar que fique legal para os dois. Acho que tudo isso pode ser conversado e deve ser conversado com a pessoa que você sai, não no podcast. Ainda mais se você tem dinheiro pra caramba e total condição de pagar a conta, ok? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa polêmica incrível e que vai mudar a vida de todos os seres humanos dessa terra. Os números de feminicídio só subindo e a gente debatendo isso. Mas não deixa de ser importante, né?